Karina Braga. Eu sou a Roberta Forastieri. Nós temos a escola de PNL, nós oferecemos formações em neurolinguística e o norte condutor desses encontros é a neurolinguística. A neurolinguística é uma metodologia de aprendizado que ela serve para reorganizar o nosso pensamento, para modificar a nossa sinapse. Nós temos o que nós somos hoje, o que nós fazemos, o nosso comportamento, o que nós falamos, a forma como a gente caminha, os nossos desejos, os nossos sonhos, que é um pouco do tema daqui. Então, eles são condicionados pelas nossas memórias, por tudo que nós aprendemos desde que estamos na barriga da nossa mãe. Então, quando você começa a aprender neurolinguística, e eu digo aprender, porque não é só conhecer, a neurolinguística precisa ser praticada. Nós temos sinapses conexões muito maiores do que só na mente consciente. Nós temos uma mente inconsciente, e essa mente inconsciente conduz a nossa vida, e ela é como uma espécie de quarto de despejo, ela é como uma caixa preta, ela é como algo que muitas vezes a nossa educação nos ensinou a entrar em contato com ela. Então ela fica lá e os nossos aprendizados vão ficando armazenados ao longo do tempo, desde que a gente nasce. E esses aprendizados é que vão conduzindo a nossa vida, tá? Não são os aprendizados conscientes. Quando nós começamos a ler, aumentar a nossa conexão e fazer exercícios para retreinar esse condicionamento, nós vamos ter acesso à nossa caixa preta, ao nosso quarto de despejo, que a gente colocou todas essas informações lá jogadas. Então, é como arrumar a nossa casa. E aí a gente pode escolher o que a gente tem de guardado, o que nós queremos continuar guardando, continuar armazenando. E quando a gente faz essas escolhas, nós podemos realmente fluir mais rápido na nossa vida, ok? A sinapse, ela fica modificada, a nossa cognição fica modificada, porque quando consciente e inconsciente eles estão trabalhando juntos no mesmo objetivo, nós fluímos melhor na vida, fazemos coisas de uma forma mais light, sem tanto pesar, tá? Então, a neurolinguística, ela tem várias ferramentas para que você faça esse descondicionamento. Para que você possa ir reprogramando. Então, baseado, às vezes algumas pessoas não gostam dessa palavra, mas que existe uma programação, ok? Que a gente recebeu, nós também aceitamos, não somos tão passivos, não é? Filhos na mesma casa recebem programações parecidas, mas têm reações diferentes sobre essa programação. E aí, quando você começa a tomar consciência, saber o que movimenta você, aí você pode mudar. Nós só podemos modificar aquilo que nós conhecemos, porque não é real, é como se ficasse uma cortina de fumaça em volta e nós não percebemos a realidade. Por isso, os exercícios, as práticas vão fazendo com que essa cortina vá dissipando e você possa perceber o mundo de uma forma diferente, sobre outra perspectiva. Aprender neurolinguística é treino, recondicionamento, até que você possa realmente... É incrível, né? Pra gente se libertar, precisa se condicionar. Mas é mais ou menos assim. Para você dançar bem no salão, fluir bem no salão, você tem que aprender 1, 2, 3, os passos. E ouvir a música, fazer os passos conectados com a música e poder perceber com quem você dança. É como uma dança, tá? Mesmo? Bom, só para dar uma pequena entrada do que seria a neurolinguística. Hoje vocês forneceram algumas informações e uns temas. Incrível como fica tudo encaixadinho. Lindo. Encaixa tudo. Então nós temos 5 sugestões. Quer falar?
Bem focada em relação a metas, objetivos, vida profissional, mudança de carreira e todo o foco aqui é em metas, objetivos de vida e de carreira, né? Tem bastante 5 pedidos sugestões em relação a isso. Temos também a questão de alta performance e autocontrole, juntamente com gestão de emoção e gestão de emoção e de inter-relação entre pessoas, como se relacionar entre pessoas, que está tudo também muito no mesmo encaixe nesse sentido. Direcionamento de carreira, que também está dentro da questão de metas e objetivos. Temos também a questão de inovação e criatividade, porque os dois estão também juntos, né? Inovar precisa ser muito criativo para inovar, né? Então a criatividade a gente vai poder falar nesse tema, porque ela abrange tudo praticamente. E tem outro tema que é timidez, que entra dentro da parte de emoção também. E a questão de relacionamento sexual no matrimônio, que também tem a ver com inter-relação entre pessoas, né? E nesse caso entre o casal ou os parceiros. Bom, então vamos começar com... Por onde? Nós temos 3 fios condutores aqui, tá? Isso. Eu separei. Um é objetivo de vida, missão, carreira, mudança. Ou seja, para onde eu vou? O que eu vim fazer? O que me conduz? O que eu faço para modificar? O caminho que eu estou é esse o caminho? Qual é o caminho que eu quero? Esse é um fio condutor aqui. Nós temos o outro, que é a performance, é como alta performance, é como você se mostra na sua excelência, no seu melhor. E um pouco de liderança que sempre tem, sobre gestão de emoções, gestão de pessoas e como lidar com as questões da liderança. Temos uma questão sobre PNL e aprendizado e liderança também, que é como aprender. Então, alta performance e liderança, ok? Gestão de vida e de carreira. E a outra é emoção, relacionamento interpessoal, ok? Relacionamento interpessoal e relacionamento também com um parceiro específico, com alguém específico. Temos a timidez e o relacionamento sexual, a vida sexual no relacionamento. E aí, para encaixar, juntando tudo isso, temos criatividade e inovação. Acho que podemos começar por criatividade. E como a Roberta falou, criatividade e inovação. Bom, criatividade é um recurso. Quando a gente chama de recurso, é algo que nos ajuda a fazer qualquer coisa. Por exemplo, um recurso interno. É uma habilidade também quando a gente treina bastante, ok? E aí gera essa habilidade de você modificar. Porque para criar nós precisamos de uma base, a gente não cria do nada. É preciso ter uma pequena base, é como se você tivesse algo para botar os pés e você juntar alguns pedaços e criar algo. Que às vezes a gente pensa que é novo, mas não é novo. Dependendo do ponto de vista, tudo parece um pouco repetitivo. É como se você fosse desenhar algo ou alguém, e desse meu ponto de vista é novo. Aí quando eu mudo a cadeira e vejo desse ponto de vista é novo, desse outro ponto de vista é novo, sempre vai ser novo, ok? Criar tem a ver com como eu vou construir algo novo a partir do que eu tenho, do que eu já sei, do que eu aprendi na minha vida. E infelizmente, a nossa educação ela não colabora para que a gente ative esse recurso. Muitas vezes esse recurso ele é adquirido em casa, nas brincadeiras, que a gente adquire isso treinando.
a sinapse vai ampliando para que você possa pegar isso com isso e gerar uma terceira coisa completamente nova, que não é novo, porque teve um pilar, tá? Então, essa sinapse da criatividade é preciso treinar. Então, nós partimos do princípio que não houve treino. E o mundo agora está para que você não crie. Apenas repita. Reproduza padrões. Faça a receita, tá? Então, sempre faça a receita. Perceba a forma como a gente se veste. A gente compra a roupa do que a loja diz que é para vestir nesse momento. Então, a gente assiste o que o programa da televisão diz que tá para assistir. A gente vai pro cinema porque foi lançado um filme que é o da moda agora. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo condicionados a alguma coisa. Então, assim, como nós fomos condicionados a isso, se alguém diz criatividade, nós falamos treino. Mais e mais e mais e mais. Mais e mais e mais treino. Para que você comece a fazer diferente todos os dias, pequenas coisas. Mas saiba que você está indo contra o sistema. Você está indo contra tudo. E aí esses dias eu fui na manicure. E eu disse a ela, olha, eu quero pintar uma mão de uma cor e outra mão de outra cor. Aí ela disse assim, não, mas isso não é pra ser assim. Como assim? Eu não posso? A mão é minha, eu tenho duas mãos. Eu pinto uma de uma cor e a outra de outra cor. Ela disse, não, mas eu nunca vi isso. Tá bom, então já que você não quer pintar, eu comprei os esmaltes e eu pintei. Hoje eu fui lá e ela pintou as mesmas cores, igual. Quando sou eu que pinto, eu pinto as duas. Então, não pode, ok? Aí outro dia eu cheguei na Xerox, aí a moça olhou pra mim e disse, é tão interessante. Aí eu disse, o quê? Ela disse, você anda com essas florzinhas no cabelo. Ninguém fala, não? Eu disse, não sei, eu nunca perguntei. Percebe como choca? São pequenos procedimentos que vão fazendo a sua mente abrir novas possibilidades. Algo que a PNL ensina é que faça pequenas coisas. Bote uma flor no cabelo. Faça algo diferente para que você vá acostumando com fazer algo diferente, criando coisas diferentes. O que acontece é que nós queremos dar um passo maior que a perna. E aí, nós queremos da noite para o dia, numa decisão de trabalho, numa decisão de novo projeto que a gente está trabalhando, nós queremos criar naquele momento. É como alguém que nunca treinou futebol querer cobrar um pênalti. Eu acho esse o maior estresse que eu já vi na minha vida. Final de campeonato, um artilheiro cobrando um pênalti, toda a torcida lá em cima, vai, erra, e ele manter toda a emoção dele e conseguir fazer o gol. Para mim isso é o máximo de controle, ok? Mas isso ele treinou. Então, como a PNL percebe esse recurso que é a criatividade, é um treino. E para treinar isso, você não vai um dia amanhecer criativo. Não. Você pode até já nascer com algumas sinapses prontas, porque a sua mãe já foi criativa enquanto você estava na barriga dela. Então ali você já está tendo um aprendizado enquanto a sua mãe está sendo criativa. E aí você já começa com sinapses já praticamente pré-prontas de aprendizados que quando você nasce já tem alguma coisa conhecida. E aí você vai tornar aquilo mais desenvolvido. Mas, fora isso, você precisa treinar. E não se nasce, ou não se cria, ou não se transforma da noite para o dia. Tudo é um passo a passo. E como fazer isso? Todos os dias um pouquinho mais. Então, um dos outros recursos que precisa para ter criatividade, ou para ser criativo, seja ele no nível de identidade ou de capacidade, porque uma coisa é você ter a capacidade de, outra coisa é você ser.
São duas coisas completamente diferentes. Mas para você ser, você precisa de primeiro ter a capacidade de, para depois tornar ser. Ok? Então, para isso é todo dia. E precisa de um outro recurso chamado flexibilidade. E o que é a flexibilidade? É você mudar o jeito que você faz a mesma coisa. Se você todo dia acorda de manhã e toma banho e vai pegar o sabonete com a mão direita e começa passando no seu corpo o sabonete com a mão direita, então você troca. Hoje você acorda amanhã, você vai acordar, pegar o sabonete com a mão esquerda e começar pelo lado esquerdo. E o que isso vai fazer na sua mente? Criar uma outra sinapse. E quando você cria outra sinapse, você tem duas possibilidades. A que você já sabia com a mão direita e a nova com a mão esquerda. Mas ela ainda não está hábil. Você precisa treinar mais para ficar hábil. Mas só o fato de você fazer diferente já abre conexões novas. E essas conexões novas, simplesmente por um simples ato de tomar um banho diferente, vai fazer você, na hora que você precisar da criatividade, você já estar criativo. E aí vai abrir conexões de pensamento, se for num trabalho, vai abrir conexões se for numa atividade, e assim você vai fazer diferente. E aí puxa para a inovação, porque uma pessoa só pode inovar se ela criar. E se tiver flexibilidade. Porque o novo é algo que, como a Karina disse, não existe novo, porque o novo precisa basear no antigo. Mas se você no antigo só tem uma possibilidade, como vai ser esse novo? Percebe? Se eu tenho 10 possibilidades aqui na minha estrutura neurológica de aprendizado, quando eu vou criar um novo, eu vou basear em 10 e não em uma. Então o meu novo vai ser muito melhor, porque eu tenho mais possibilidades de fazer uma mistura de 10 para fazer um novo. Porque todo novo é baseado no antigo. E para você ter um antigo, precisa aprender. Então, quanto mais aprendizado, mais criatividade, mais inovação você vai ter. Querem criatividade e inovação, ok? Primeiro passo, a mente. Nós temos a mente, que precisa ser alimentada, e nós temos o corpo, e nós temos a nossa emoção. Alimentar a mente com novas ideias e só não vai fazer você ficar integrado, vai fazer você ficar voando, ok? Offline do mundo. Para você ficar online no mundo, é preciso corpo. O corpo faz você ficar no mundo. Porque o dia que o corpo, o nosso corpo, não tiver aqui, aonde ele vai estar? Em outro lugar. Aí você morreu. Isso. Porque o único meio que prova que você está vivo é o seu corpo. Quando você morrer, a sua mente não tem onde ficar. E não dá mais para se conectar no telefone celular. Porque eu preciso do dedo, não? Bom, agora, né? Porque depois vai ter essa coisa. Vai ser só na mente. Mas mesmo assim preciso do corpo. Então, assim, querem praticar a criatividade, novas mudanças, novas sinapses, gerar saúde? Lembre-se, a sua mente, ela está num corpo. E se você não cuida do pacote, do invólucro, do presente, como você fica nessa vida, no chão, como estão seus pés, como você caminha, ok? Então, essa conexão entre cabeça é como se arrancasse a sua cabeça. Então, fica despregado. Então, cuida disso. Faz coisas corporais. Se você trabalha muito com a mente, no computador, tenha um tempo todos os dias para fazer coisas com o seu corpo. E eu não digo ir para a academia, porque às vezes gera um condicionamento lá, você faz os mesmos exercícios todos os dias. Falo de que você tenha desafios novos com o seu corpo. Por quê? Quando você está pensando, procurando muito algo, então você está usando uma parte da sua mente que é o seu pensamento focado. E isso é muito bom para coisas que você já sabe, o pensamento focado. Mas para você ativar a sua criatividade, você tem que usar a outra parte da sua mente, que é o pensamento difuso. O pensamento difuso,
ele precisa dormir, ele precisa correr, ele precisa do corpo para acontecer. É como se você estuda, aí você tem que dar um pequeno time para fazer alguma coisa com o seu corpo. Quando você voltar, ok? Você vai estar mais aberto a poder entender aquele conteúdo novo que você está querendo compreender, que você está querendo estudar. Então, estuda um pouco, vai fazer alguma coisa, depois você volta para gerar esse balanceamento e você ser cada vez mais criativo, aprender mais rápido. Tem um tema aqui que é PNL e aprendizagem, para aprender mais rápido. Então, mente, estuda, sai, faz algo, volta. Precisa ter esse equilíbrio. Existe um livro que eu não estou lembrado, o autor é de um americano que ele tem uma pesquisa numa escola que ele a primeira coisa que as crianças fazem quando chegam na escola é correr. Eles dão 10 voltas em torno do campo que eles têm lá e depois vão estudar. E a cada intervalo eles param e vão fazer uma atividade física. Então, assim, eles faziam aula de matemática, aí depois da aula de matemática tinha aula de educação física. E aí depois eles voltavam para a aula de línguas. E o que ele provou nisso, que ele escreveu esse livro baseado nessa pesquisa que ele fez, é que as crianças têm uma conexão mais rápida, um aprendizado maior e eles têm um nível de índice do que eles aprenderam durante o dia e que quando eles vão provar que aprenderam, bem maior do que qualquer outra criança que não faz esse tipo de atividade junto, antes do aprendizado. Então, aqui tem um tema autocontrole. Bom, para você começar com autocontrole, precisa perder o controle. Porque você só pode controlar o que você sabe que tem. É estranho, né? Eu quero controlar, quero me controlar, porque autocontrole é me controlar a si mesmo. Então, eu quero me controlar, mas a Karina está dizendo que é para ficar descontrolada primeiro. Precisa saber exatamente o que você quer controlar e o que você acredita que tem desse controle que você quer controlar. E você também precisa saber qual o seu limiar de descontrole. Ou o seu nível de necessidade de controle. Então, assim, eu só posso modificar o que eu conheço. Ok até aí? Só posso modificar o que eu conheço. Se eu não conheço o que eu quero controlar, ou eu imagino, porque às vezes, pra mente, imaginação e realidade é a mesma coisa. Tanto faz você pensar em comer um pudim, ficar desesperado pra comer um pudim, e comer o pudim, isso vai gerar coisas no seu corpo. Então, reações químicas. Isso já é neurologicamente comprovado através das ressonâncias magnéticas. O fato de você pensar em algo vai gerar uma sinapse em determinada área lá do sistema nervoso. Uma área específica do cérebro. E quando você vê a realidade, ela também vai gerar a mesma área sendo ativada. Então, isso significa que as substâncias que essa área do cérebro vão ativar vão ser produzidas tanto você imaginando quanto você vendo na realidade. Então, isso precisa ter cuidado, porque quando se fala isso de o que é que eu estou imaginando que é o meu descontrole? Será que é algo real? Ou eu imagino que seria assim? E só o fato de imaginar que vai ser assim se torna assim. E às vezes nem é. Então, por isso eu preciso me conhecer para depois me controlar. Porque como eu vou controlar algo se eu não sei? E um exemplo claro para vocês entenderem é, quem trabalha em indústria, ou trabalha com máquina, ou trabalha com computador, ou com liquidificador em casa, né? Ou com a batedeira, ou com qualquer máquina que você tenha o uso constante, você só pode saber controlar essa máquina se você conhece como ela funciona, onde ela liga, qual é o máximo dela, qual é o mínimo, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E aí você controla a máquina. Mas no nosso caso, se nós formos comparar o nosso sistema como um todo, como uma máquina, a gente não conhece como vai se controlar.
Então, o primeiro passo para se autocontrolar é se conhecer. Então, se eu tenho, mas para se conhecer, como? Eu sou um mar de experiências. Tem coisas que eu não conheço de mim mesmo que já veio da barriga da minha mãe. Mas sou eu. Então, leva-se uma vida inteira para saber quem é, para se controlar. Bom, a mais a gente... Despreocupe-se, tá? A gente começa assim. Como por algum lugar. Aonde você está? Isso. Onde você está agora? Você sabe? Então, onde você está, a pergunta é, onde o seu corpo está? Porque é o único lugar que você pode estar onde ele está. Porque o dia que ele não estiver, você foi para outro lugar. Mas a única pista que nós temos é onde o meu corpo está agora, sentado nessa cadeira. Então, esse é o único lugar que eu posso estar. E aí a pergunta é, onde eu estou? Sentado na cadeira, nesse auditório, falando aqui com vocês. E vocês, onde vocês estão? Sentados. Alguns, né? Porque outros ainda não chegaram. Alguns não chegaram ainda aqui. Estão em outro lugar. Porque a mente leva o corpo para outro lugar. Quando a gente vai para outro lugar, o nosso corpo responde. Então, há uma mudança corporal. Mesmo que você não perceba, ok? Então, aí eu vou pensar o que eu vou fazer aqui quando eu sair. Então, todo o corpo responde, acompanha. O que a mente faz, o corpo vai acompanhar. Então, quer começar? Começa perguntando aonde você está, a todo momento, a toda hora. Onde eu estou? Depois, que horas são? Em que momento é? Em que espaço temporal eu estou? Aqui, por exemplo, não dá para perceber se é dia, se é noite, ok? Se é dia, se é noite. A gente não percebe. Então, você começar a fazer essa conexão. Que horas são? Onde eu estou? Que horas são? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Que horas são? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu aqui nesse momento? Porque nós temos muitos papéis. Então, nós temos papéis nesse momento. Nesse momento, nós falamos, vocês escutam, ok? Aí você vai, sai, encontra um colega. Aí fora. E aí o seu papel muda. Porque aí você vai começar a conversar. Então, o seu papel vai ser de amigo. Ou você encontrar, ok? O seu filho, o seu esposo, sua esposa. Seu papel muda. A toda hora o nosso papel está mudando. Essa sinapse é tão simples, mas tão desafiante de se fazer. E ela muda tudo. Tudo. Muda a concepção de vida e a concepção de mundo de cada um. É algo impressionante. Porque você saber aonde você está, quem é você nesse momento, qual é o seu papel, qual é o seu objetivo em estar aqui, o que você veio fazer nesse momento, o que você veio fazer aqui, ok? E como você se comporta aqui, ou em qualquer outro lugar. Quem é você? A gente quer saber, quem sou eu? Não, mas peraí, comece devagarzinho. Quem sou eu pagando café? Quem sou eu lá com o meu filho? Quem sou eu lá na escola? Quem sou eu no trabalho? Então, comece por aí, de pouquinho, step by step. Okay? Cada passo. E aí, a quem eu pertenço? Qual é a conexão, minha conexão nesse momento? Nós temos aqui uma conexão de neurolinguística, de pensamento, de aprendizado, de como mudar a sinapse. E nós estamos aqui dando uma pequena receita para vocês aprenderem aos poucos a fazer isso. São coisas simples, mas exige muito empenho de fazer isso a todo momento, para que você possa conseguir o seu gol, o gol no momento do campeonato. Então, voltando para o objetivo, né? Então, o que acontece é que quando você faz isso que a gente chama em neurolinguística de alinhamento dos níveis lógicos das sinapses neurais,
E isso que a Karina deu essa receitinha é alinhar esses níveis. O que vai acontecer é que todo momento em que você for uma meta, você vai atingir, porque está alinhada com todos os níveis neurológicos. Isso significa que, se você não faz isso, é muito mais desafiante você atingir um objetivo, porque ele está desalinhado com a sua sinapse neurológica. Então, é muito mais difícil chutar para o gol. Você pode até chutar, mas acertar vai ser uma vez ou outra, quando ela está alinhada. Bom, então aí nós podemos entrar em objetivos de vida. Nós temos algo que nós fazemos trabalho com pessoas e com objetivos de vida. Hoje está muito na moda, né? Começar a pensar em objetivo de vida, missão de vida, o que eu quero para minha vida. Então, mas ao mesmo tempo, todo o nosso sistema nos faz pensar em daqui a um ano, em objetivos muito curtos. E isso dificulta essa conexão. Porque tudo hoje é muito imediatista, é para agora, é para ontem. E ao mesmo tempo nos cobram, e aí? Quais são os seus objetivos de vida? O que você quer para a sua vida? Então há uma desconexão entre o que é real e o que é dito na teoria. Até porque a sociedade, seja em que país você estiver, ela vai adestrar você a ser e estar de acordo com a necessidade que eles impõem para que nós façamos. Então, toda escola é criada por uma necessidade que aquele estado precisa, ou aquele país precisa. Então, tudo é adestrado por uma necessidade econômica financeira. Então, se, por exemplo, o governo, o sistema, o mundo precisa de pessoas que trabalhem com computadores. Então começa a se ofertar muitas coisas de computadores e gerar uma ideia de que isso é uma profissão muito bacana, muito boa e tudo mais. Então, as pessoas vão seguir porque vai ter trabalho, não é? Ah, mas aí você pode dizer, mas eu adoro datilografia, eu quero datilografar. E aí alguém vai chegar pra você e falar assim, mas você vai fazer isso aonde? Olha em que século você tá. Não tem nem mais máquina de datilografia. Não tem um computador, não tem tinta que sai ali não, tem uma impressora que passa tinta. Então, não existe mais isso. Ah, tudo bem, vou trabalhar no código Morse. Sim, mas os aviões já estão tudo no digital. Né? Código Morse você vai ter que saber, porque às vezes o digital falha. E aí você precisa de um manual. Mas é só para isso. Mas você só vai ter uma vaga. Não tem aonde. Então, todo o nosso objetivo de vida, ele é adestrado por uma necessidade econômica financeira. Então, existe a necessidade do sistema, que precisa de advogados, precisa de engenheiros, precisa disso, precisa daquilo, e aí os jovens vão se adaptando. Então, nós não temos tantas escolhas assim, né? Se você decide que você vai ser músico, e aí a sua família fica louca. Mas músico? Isso não é legal? Bom, e aí começa, né? A questão de objetivos de vida também tem a ver com conhecimento nosso. Por isso a gente fala sempre assim, olha, não se estresse tanto com missão de vida, porque há um tempo atrás ninguém nem pensava nisso e parece que as pessoas eram mais felizes. Porque nós não temos tantas escolhas assim. Quando você quer algo para sua vida, ou fazer uma pequena mudança de carreira, ou uma grande mudança de carreira, ou chutar o pau da barraca e mudar completamente a sua vida, você vai precisar de um suporte interno e de um autoconhecimento para poder sustentar isso, ok? Porque existe todo um sistema, às vezes da família, às vezes da sociedade, que pode sim ou não dizer para você que isso é adequado ou inadequado para o que você quer. Geralmente se coloca culpa e diz, olha, você é muito egoísta, só pensa em você. Ok? Então, mais ou menos por aí. Quando a gente fala de objetivos, nós já conhecemos muitos objetivos. A maioria das pessoas tem N objetivos. A primeira pergunta que nós fazemos é, esse desejo que você tem
esse objetivo que você tem, ele é seu? Ou você pegou emprestado de algum lugar? Porque às vezes, sabe aquela corrida de bastão? Em que um vai passando para o outro e no final tem uma equipe inteira? Então imagine que essa corrida de bastão são as gerações anteriores à nossa. E o que acontece às vezes é que o bastão vai passando de geração em geração. E quando vê, a gente está correndo aquela corrida e não sabe nem por que está correndo aquela corrida. E nem sabe correndo atrás de quê mais. Porque o objetivo era daquela geração lá atrás. E quando você vê, está correndo atrás aqui. Mas não tem nada mais a ver com a atualidade da sua vida neste momento e na sua geração. Mas você insiste porque como se fosse um objetivo seu. E isso que a Roberta falou é que vem da verdade estabelecida de aprendizados da nossa família de origem. Então são verdades. Isso aqui é bom, isso não é bom, ok? Então isso tem uma carga. A outra é a incerteza do futuro. Nós não sabemos como vai ser o futuro. Cada vez mais não se sabe quais são as profissões que vão estar ok, você vai conseguir os recursos que você quer. Então existe uma incerteza, uma instabilidade geral em todos os lados. E aí você pensa, não, eu quero sair dessa carreira para ir inovar, para uma outra carreira completamente oposta, que é isso que eu gosto de fazer. Então você tem um emprego fixo, uma coisa certa, aquela coisa já estável, e aí você vai para algo que é completamente instável, mas é o que você quer e você sabe que é aquilo. E aí vem, eu faço ou não faço? Eu mudo de objetivo, mudo de carreira, mudo de setor, não mudo? O que eu faço? Aí vem essa rapidez que nós estamos nesse século, nessa era de aquário que é louca, rápida e hoje está aqui, mas amanhã pode não estar. Então, o que você faz? Gera insegurança. E aí você fala, eu mudo ou não mudo? Mas então, qual é o meu objetivo de vida? Porque até então era um, e aí eu percebo que agora é outro. Então, o que eu faço? Eu planejo uma vida? Qual o passo que eu dou? Eu tenho uma missão? Será que eu nasci para fazer o quê? Aí começam essas perguntas. O que eu nasci para fazer? O que me satisfaz? O que eu gosto de fazer? E a gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Bom, aí tem até uma brincadeirinha que a gente gosta de fazer para as pessoas se preocuparem mais. É tipo, olha, todos nós vamos morrer. Pelo menos isso é o que dizem, não? Pelo menos se diz que é a única certeza. É a única Pelo menos se diz, né? Ok? Você pode morrer agora, você pode morrer amanhã, você pode morrer qualquer dia. Você pode demorar 30, 50 anos para morrer, tá? Então essa é a única certeza. A pergunta é, o que é que você vai fazer enquanto você não morre? Então, essa é a pergunta que vai nortear o seu objetivo de vida. Isso! Por que você vai ocupar seu tempo? Você vai ficar sentado esperando a morte chegar? Porque objetivo de vida eu vou sentar, esperar a minha morte chegar. Mas como eu não sei quando, o que eu vou fazer enquanto isso? Para que eu vou fazer? Ok? Então assim, vamos lá. Começa simplificando, porque senão fica tão complexo e a gente não sai do canto. Não. Primeiro, o que você gosta de fazer? O que você faria de graça, sem receber nada? A outra questão é muito importante o corpo. Então, existem as necessidades do corpo. Algumas pessoas têm necessidade de comer. Outras pessoas têm necessidade também de dormir num abrigo que não chova na cabeça. Ok? Outras pessoas têm necessidade de higiene. Outras pessoas têm necessidade de se relacionar com outras pessoas. Então, nós temos necessidades básicas de sexo, alimento e abrigo. E tá aqui um dos temas vida sexual. Nós temos uma necessidade de vida sexual. Okay. É sexo, comida e abrigo. Abrigo é um lugar seguro para você dormir. Essas três coisas, tá? Então, ok. Elas são importantes, mas o quão elas são importantes para seu momento agora? Tudo ok se você não tem lugar para morar, então o seu objetivo nesse momento vai ser encontrar algo para você morar.
eu já encontrei um lugar para morar. Super confortável. Ok, já Tô estou dormindo ok, super já gostei. bem. Então, mas eu tenho necessidade de gerar alimento todos os dias. Você ainda come. Então, precisa ter dinheiro para comprar comida. A não ser que você decida parar de comer. Também. Ok, tudo bem, é possível. E aí você já não vai ter essa necessidade, já é menos uma, né? Ok? Então, os seres humanos têm necessidades básicas, é o que nós estamos colocando. Necessidades de abrigo, sexo e alimento. Essas são as necessidades mais Faz parte básicas. da biologia animal que somos. Ok? Aí Somos a questão um animal de uma espécie chamada humana. Então a essas são as questão necessidades. é que nós temos, às vezes, colocamos fantasias, ok? A respeito dessas Dessas três necessidades necessidades. básicas. E essas fantasias têm a ver com a necessidade de mercado, que induz você que não basta comer um prato que vai dar e Alimento. alimentar. Não, tem que ser aquele prato num restaurante tal, com vinho tal. Aí o preço disso aqui é um e o preço desse é outro. Isso já vai gerar algo em você. Ok? Que não tem a ver com abrigo, alimentação e sexo. Aí já tem a ver com a necessidade, outra necessidade básica, que é a de reconhecimento. A necessidade de ser diferente, tá? De ser reconhecido por ser quem você é. Por ser diferente. Mas ao mesmo tempo que nós temos necessidades básicas, nós temos necessidades também de mudar. Eu quero comer feijão e arroz todos os dias. Aí eu tenho necessidade de comer uma comida diferente. Aí eu vou, transo com a mulher todo dia. Aí eu tenho necessidade de comer uma comida diferente. Entende? Faz algo que parte. É natural. É natural do ser humano. Todo ser humano vai ter a necessidade da variedade. Isso. É natural. Aí eu durmo do mesmo jeito, do mesmo jeito, na mesma coisa diferente. Eu tenho necessidade de viajar, de conhecer outros lugares, para atender essa outra necessidade. Elas são opostas e antagônicas, tá? E é natural do ser humano. Agora, o quanto isso ocupa e o quanto isso obsidia você, cada um vai se perguntar como isso lhe movimenta. Como você é condicionado pelas suas necessidades mais básicas. Porque uma coisa, ok? É você sair com seu parceiro, sua parceira, para lugares diferentes, fazer coisas diferentes, fazer sexo com um jeito diferente. Outra coisa é você ir transar com outros parceiros. Entende? Aí cada um é quem vai decidir. Porque você pode atender a necessidade de variedade com o mesmo parceiro ou Com parceira. criatividade, Aí precisa de aquele recursozinho. Criatividade. flexibilidade, para fazer posições diferentes. E inovar. Para fazer do arroz de ontem um bolinho de hoje. Para fazer do feijão um caldinho. A criatividade que vai lhe libertar desse condicionamento que a economia impõe, de que você tem que ter muitas coisas, e aí gera esse estresse e essa necessidade de carreira, disso, para que você possa atender a uma necessidade que não é sua. Ela é superdimensionada pela economia para que você possa atender ao mercado e não o mercado atender você. Percebe? Então, sabendo que é uma necessidade básica, o quão importância você dá para ela. Porque existem outras coisas. Existem necessidades de reconhecimento e necessidades de conexão e amor. Do mesmo jeito que eu quero ser diferente, eu também quero ser igual. Porque se eu não for igual, o grupo não me aceita. Então eu tenho essas duas necessidades. Okay? E elas são antagônicas porque nós queremos as duas. Ao mesmo tempo que eu quero ser diferente, chegar aqui com uma melancia na cabeça e todos me verem porque eu sou diferente e assim eu vou ser reconhecida, eu também quero chegar aqui igualzinha, fazer a mesma escovinha, arrumar meu cabelo direitinho, vestir igualzinha a todo mundo, para eu me sentir inserida no grupo, porque eu quero amor, eu quero estar junto. Então, ao mesmo tempo, essas duas coisas ficam martelando na nossa cabeça porque são necessidades. Ora, você está no ápice de uma, e quando você está no ápice de uma, você quer ir para outra. Né? Então, é muito doido isso. Que isso é humano e que você pode aos poucos, mas que isso não tome conta de você. É por isso que eu digo que, é uma teoria minha, que eu digo que todos nós somos bipolares. Eu que falo mesmo, eu digo que qualquer ser humano é um bipolar. Depende do grau.
Porque hora eu quero uma coisa, hora eu quero outra. E tem hora que eu quero um pouquinho do caminho do meio, mas eu nunca vou ficar no caminho do meio. Porque nós, quando estamos aqui, queremos esse. Então somos bipolares. Ou estamos num polo, ou estamos no outro, ou estamos quase chegando no meio de um e outro. E fica ruim também aqui. Porque quando eu chego aqui, eu quero esse. Ou quero esse. Então vocês vão estar sempre querendo outra coisa. Então, porque eu digo que é uma teoria minha, por quê? Porque eu digo que a vida é esse movimento de polos. Entre um polo e o outro. Se você olhar uma frequência cardíaca, a vida é movimento. Quando está assim, nesse nível, desse patamar reto, é morte. Então, nós somos bipolares. E eu provo isso pelo simples fato do movimento da vida. Estamos num polo, caminhando para o outro. Quando chega no outro, estamos no outro, querendo o outro. E esse movimento que faz você dizer, estou vivo. Então, sabendo disso, fica muito mais fácil. Porque aí vem aquela perguntinha, onde eu estou? Em que polo eu estou agora? Hoje eu estou amando comer arroz com feijão. Mas amanhã eu enjoo de arroz com feijão. Eu quero comer, sei lá... Não quero comer. E há um outro ponto da necessidade, então a gente já viu. Necessidades básicas do ser humano, não é? Isso é de Maslow. Necessidades básicas de abrigo, necessidade de diversidade, necessidade de reconhecimento, necessidade de conexão e amor. E nós temos um outro estágio, que é uma necessidade de cooperação. De você cooperar, de você contribuir com as outras pessoas. Às vezes precisamos passar por todos esses estágios para poder ter essa necessidade de contribuir. Quando nossas necessidades básicas já são atendidas, nós ficamos mais tranquilos e aí vamos começar a perceber que tem outras pessoas do nosso lado e queremos contribuir. Tipo assim, eu já tenho abrigo, já tô casada, eu já tô transando bem, né? Vamos dizer assim, sexo, tá ok, comida ok, abrigo ok. Aí ainda falta, né? Porque parece que ainda falta alguma coisa, né? E aí a gente começa a pensar nos outros. Aí vem a inter-relação entre pessoas, seja com quem está do meu lado ou com quem está além de mim. E aí vem a necessidade de contribuir com a sociedade. Então, porque nós estamos falando de necessidades humanas. Porque reconhecer em que ponto estão as suas necessidades nesse momento, ok? Quais são as necessidades que você quer agora? Que não quer dizer que isso vai ser o resto da sua vida, não. Mas é uma necessidade de agora, desse momento, desse período da sua vida, desse ciclo da sua vida, vai ajudar você a construir objetivos de vida. Então, não gostamos muito de falar de objetivos de vida, mas objetivos de pedaços de vida, de ciclos de vida, ok? É por isso que, eu não sei se vocês conhecem o meu caderno de metas, que é um livro que a gente trabalha em termos de construir metas e objetivos de vida para 10 anos. A gente coloca um limite de 10 anos, porque os próximos 10 anos eu posso fazer uma projeção do que eu quero. É uma projeção. Não é algo que é determinante, mas é uma projeção. Porque na mente, se fica tudo escuro, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, aí você fica meio divagando na maré. Quando você tem um norte, algo, um pequeno mapa que você construiu, então, você vai entrar no mar com o seu barco, você precisa de um mapa para saber mais ou menos aonde você vai chegar. Tem uma ideia. Não quer dizer que você não pare em outros portos, que você não conheça outras coisas, vai ter tempestades, vão ter muitas coisas no trajeto até você chegar lá. E de repente você já tem um objetivo nesse mapa todo arrumadinho e no meio do trajeto acontece um iceberg e aí coloca completamente o seu mapa para outra posição e aí aquele objetivo foi-se e você tem que fazer um plano para outra coisa. A vida é desse jeito. E muitas pessoas pensam, às vezes dão depoimentos do caderno e pensam, não, mas o que eu vou escrever aqui? Porque o que eu escrever eu vou ter que fazer, mas não é bem assim, ok? Você vai começar a pensar, o fato de começar a pensar em objetivos, o que eu quero para 10 anos, o que eu quero para 5, como eu vou fazer com 2 anos, vai gerando um caminho na sua mente. Porque a realidade que nós percebemos agora, nesse momento, é uma realidade que você construiu a partir dos aprendizados do seu passado, ok? Então, às vezes, digamos que você queira, sonhe, eu vou ser rainha da Inglaterra.
E aí... Você não botou tá isso louca? no seu caderno? Não botei. Então, acabei de criar. Então, rainha da Inglaterra. Não, peraí, impossível eu ser rainha da Inglaterra, não pode. Porque baseado nos aprendizados No seu que passado. eu tenho do meu passado, isso é impossível. Talvez você possa, ainda uma possibilidade, se você casar com um príncipe, para uma próxima geração ter a rainha, quando a rainha morrer. Mas é uma possibilidade, né? Porque ela não nasceu de sangue real. Ela não está na geração para ser a rainha da Inglaterra. Para ela ser a rainha da Inglaterra, ela tem que casar com o príncipe que está na beira de entrar com o usar a herdeiro. criatividade, não é? Invadir o castelo, tirar todo mundo de lá e eu vou e assumo. Foi assim que essa família entrou. Isso, essa atual. Matou todo mundo e ficou lá. E virou rainha. Então é possível. Mas existe Ok. várias coisas para Então, serem feitas. A gente precisa de criatividade para atingir objetivos. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo quando você cria algo, você cria numa limitação dos aprendizados que você tem, da realidade que você tem nesse momento. E principalmente uma limitação que é o que a gente chama de sistema. Isso. É aquele sistema que está cercando. Eu posso muito bem ir lá agora, a Karina quer ser a rainha da Inglaterra, e lá assassina todo mundo e ela, a partir de agora, eu sou a rainha da Inglaterra. Com apoio de vários outros, né? Agora precisa de mísseis, etc, para fazer isso. Mas é possível, é como foi no passado. O Temer não conseguiu? Todos podem. Entende? Então, assim, nós precisamos, primeiro, perceber isso. Mas O futuro que você está construindo agora é um futuro a partir da perspectiva do seu passado. Por isso é importante começar a pensar em futuros pequenos. Curto, médio, longo prazo. Longo, no máximo 10 anos, porque a geração de hoje, nessa era aquariana, 10 anos é uma vida, é uma eternidade. Então, quando eu penso 10 anos, e já é muito. Se você falar 10 anos, né, pra você, nossa, é a sua vida inteira, não é assim? Quase a minha vida inteira, é muito tempo. Então, procurar pensar em objetivos mais curtos para você acostumar a sua mente a pensar conscientemente por objetivos. Porque a mente trabalha por objetivos, mas acontece que ela é muito assim, objetivos conscientes e objetivos inconscientes, e os dois ficam brigando. Então, por isso que algumas vezes você quer algo e você não consegue. Porque a mente inconsciente quer algo e a consciente quer outra coisa. Como as duas não entram num acordo, você mesmo sabota o que você quer. Além daquele sistema que eu falei, é muito simples você atingir um objetivo assim, pá, impõe e acabou. Mas existe um sistema todo ao redor que você vai ter que arcar com a consequência da sua ação. E as consequências da ação dela chegar e dominar para ser a rainha da Inglaterra vai gerar um monte de consequência no sistema. Ela atinge o objetivo dela. Então, quanto mais consequências você gera para o sistema, ele vem junto, que não vai ser legal para você, para destruir o seu próprio objetivo. E aí, além da mente inconsciente que vai ficar sabotando, ainda tem o sistema também que vai ficar lá operando. Então, isso vai impedir você de imaginar na sua mente o que você quer. Você tem um objetivo, imagina um objetivo, mas na hora que você começa a criar essa imagem na sua mente, automaticamente existem muitas verdades absolutas que eles vão podar o seu objetivo. E aí vai impedir você de gerar uma imagem mais real na sua mente. Por isso, na neurolinguística, a gente faz várias vezes essa que a gente chama de ponte para o futuro, para criar na sua mente a realidade que você quer. Quando você cria isso, ela fica mais próxima. E aí é preciso checar se essa realidade você consegue agora. Porque se for uma realidade muito distante, você vai ter que dividir ela em pequenos objetivos. Você até pode chegar se acostumar com ela. Na realidade distante, com certeza. É como querer comer um elefante. É até possível querer comer um elefante, mas não de uma vez só. Você vai ter que cortar em pedaços, né? Então, do mesmo jeito, você faz uma experiência de ponte para o futuro. Aí a mente é capaz de fazer isso. E algumas técnicas da neurolinguística, a gente joga a mente lá no futuro e visualiza esse futuro. O corpo sente como é esse futuro.
você percebe no seu corpo, e é incrível como isso acontece, as pessoas depois dão um depoimento e falam que chega até a arrepiar, porque é muito real. E lá você vai checar se esse seu objetivo, que você está criando uma realidade hoje, tem a ver com você, com o sistema que você está todo, que te cerca, e com essa sua mente inconsciente, porque ela vai te dizer, tem isso, tem aquilo, e você não pensou nisso, não pensou naquilo. E aí quando você volta com a mente para a atualidade de agora, no presente, não mais no futuro, você pode rearranjar, rearrumar, remodelar para criar uma realidade que tenha a ver com aquilo que você viu no futuro. Então, nós desejamos coisas e queremos isso para a nossa vida, mas às vezes isso não é nosso. Por isso o primeiro passo é reconhecer se o que você quer enquanto objetivo é seu. Por que a gente chama atenção aí para isso? É pela necessidade de que eu só posso vender a mim mesmo, comprar e ter ganas para conquistar e ir atrás de vitalidade, para ir atrás do que eu quero. Primeiro, se isso é meu, se eu agarro isso, se eu me empodero e eu considero que isso é bom para mim, aí a mente consciente e a mente inconsciente vão trabalhar juntas, tá? Porque se a mente inconsciente achar que isso não vai ser bom para você, você não consegue. A outra coisa é, mesmo que você se apodere, mesmo que você considere que isso é muito importante e que é bom para você, você pode ter vozes, imagens, aprendizados de verdades absolutas, ou seja, crenças, que vão boicotar e puxar o seu tapete. Existem muitos níveis de crença e muitas camadas que a gente chama no inconsciente de crenças que vão puxar o seu tapete. E dependendo do que você tem, pode ser no nível de isso não é pra mim, pode ser eu não tenho capacidade, pode ser se acontecer isso, que a gente chama causa e efeito, se eu conseguir isso, a consequência será essa, então eu consigo isso e vou ter como consequência outra coisa. Se você tem esses pequenos sabotadores, eles vão puxar o seu tapete e isso vai impedir você de focar no que você quer. Por isso é tão importante você conhecer o que tem dentro da sua mente em termos de verdades absolutas, para que você possa trabalhar esses sabotadores e fazer com que, eu brinco que são pedrinhas no sapato. Vocês conseguem imaginar a sensação de você fazer uma longa caminhada, caminhar e ter uma pedrinha no seu sapato? E à medida que você caminha, e a pedrinha do sapato vai arranhando o seu pé, a sua pele vai ficando vermelha, e mais, e você vai caminhando mais, e depois vai ferindo, e começa a sangrar o seu pé. E essa pedrinha que parece um pequeno grão, à medida que você caminha, ela vai parecendo algo insuportável de continuar. Mas é só uma pedrinha. É. E às vezes, talvez você parar um pequeno minuto, tirar o sapato, bater o sapato, depois colocar novamente, resolveria. Simples assim. Não é? Mas acontece que, às vezes, a gente não quer parar. Tem muitas razões para continuar com a pedrinha no sapato. Isso nos interfere de conseguir e alcançar os nossos objetivos. Construir objetivos, sonhos, o caderno de metas está assim, muito bom como método para você construir maravilhosamente bem os seus sonhos. E você vai construir e vai atingir. A gente fala que esse caderno é mágico porque se você preenche tudo, você vai atingir. Agora, o que impede, na maioria das vezes, são as pedrinhas. Até de preencher o caderno. Porque as pedrinhas são os impedimentos que vão levar você ou não a atingir seu objetivo. Pedrinhas são verdades que nós temos na nossa mente, frases, imagens, que elas vêm no momento em que você está prestes a conseguir algo que você quer. Às vezes é uma voz, você não dá conta, porque essa voz ela só está na sua cabeça. Às vezes você dá conta da voz, às vezes é uma frase inteira. Aí você escuta, não é pra você.
Você não merece isso. Isso é muita areia pro seu caminhão. Você não tem capacidade de fazer isso. Ou você vai fazer todo mundo sofrer se você quiser isso. Então, às vezes são vozezinhas que vêm frases, que essas frases foram repetidas, por isso elas estão na sua mente. Porque a mente aprende por rapidez e repetição. Algum momento foi repetida muitas vezes essa frase, mas você não dá conta, porque você conscientemente você dá conta de nada. Mas inconscientemente tem um mar de experiências, de vozes, de aprendizados, de imagens, que às vezes não são suas, são daquele filminho que você via quando criança na televisão, porque a sua mãe saía e botava você para ficar na televisão, e aí tinha aquele desenhozinho animado que ficava lá martelando aquela frase na sua cabeça. Então não tem nada a ver com a sua família, às vezes, com a sua geração que veio anterior. Às vezes são aquelas frases que aquele personagem daquele desenho ficou repetindo durante um ano, você assistindo aquele desenho. E você tá lá com ele no inconsciente. As imagens, elas são armazenadas e elas ficam como verdades absolutas. E essas verdades, elas vão fazendo como fosse um pequeno looping na nossa vida. Elas ficam girando aqui. E quando você quer algo, elas entram em ação e você para. Automaticamente você para. E essa imagem, ela foi gerada em um momento da sua vida em que você, da perspectiva que estava, daquele ponto de vista, que não era a realidade que estava acontecendo, você armazenou como uma fotografia que você tirou, pá! Aí alguma coisa tipo, aí a mãe diz, sai daqui, você olha, o chão tá molhado. Aí você diz, mamãe não gosta de mim. E aí você grava isso e fica lá. E aí isso te movimenta. Você a vida cresce, inteira. vai te movimentando. Ok? Ou ninguém gosta de mim. Ou me abandonaram. Então essas imagens, Ou elas toda vez ficam que lá. cai uma coisa é porque é minha culpa. Tudo que acontecer de errado no mundo é a minha culpa. Então, sabe lá o que a criança vai significar na cabeça? Ok. Naquele período. Mas ela cresce, ela vira um adulto. Isso não faz parte mais do sistema dela. E aí ela quer fazer um plano de vida, um objetivo, construir metas, tornar a vida dela realidade. Aí vem essa coisinha lá, que é a pedrinha no sapato, e começa a operar. E você não sabe nem por que você não está conseguindo. Mas você não consegue. É simples, é trabalhar essa pedrinha, porque essa pedrinha, do jeito que entrou, pode sair. Porque essas pedrinhas, elas geram comportamentos como timidez, como medo, como dificuldade de falar em público. Essas dificuldades, elas vêm dessas pedrinhas. Então, o que nós sugerimos? Escrevam. Escrevam e depois leiam como se você fosse outra pessoa. Porque à medida que você vai escrevendo algo que você deseja, o seu objetivo, vai fazendo com que você se habitue com o que tem na sua cabeça. Lembre, primeira coisa para autocontrole, conheça a si mesmo. Já dizia uma pessoa aí há muitos anos atrás, né? Sun Tzu é agora, tô falando muito. Nem 5.000 anos atrás. Ah, sim, lá, ele mesmo, pronto. Na frente, não é? Do templo de Delfos. Do Delfos, exatamente. Oráculo de Delfos. Então, tem muitas. Conheça a si mesmo, como é que eu organizo as minhas sinapses? Como é que as memórias estão organizadas? Mas não é na cabeça do outro. Porque, na realidade, a gente quer se comunicar melhor com o outro. Pense em uma coisa, o outro não existe sem você. Você é a primeira pessoa. Então, por isso, conheça a si mesmo. Porque se você conhece a si mesmo, os outros vocês vão conhecer maravilhosamente bem e vão se relacionar maravilhosamente bem. Porque maioria... somos espelhos dos outros. E na maioria das todos vezes, um mesmo. O que você tem na sua cabeça sobre as pessoas que trabalham com você é uma imagem que você criou na sua cabeça sobre quem você acha que eles são. Não são o que eles são. Então tudo é imaginação da sua cabeça. Aí nós julgamos, nós alucinamos, apontamos, matamos. Então assim, vamos lá. Primeiro, onde você está, o que você veio fazer aqui? O que você quer para a sua vida? Escreva. Escreva agora, mesmo que fique desconectado, mesmo que não tenha muita lógica. Aí você vai se habituar. À medida que você escreve, você vai organizando os pensamentos na sua cabeça. No caderno, nós já ajudamos essa sinapse. Quando você vai preenchendo, ele vai fazendo uma reorganização neural.
para que gere uma sinapse mais rápida. E aí você vai poder falar diferente e vai perceber no seu corpo, quando você escreve determinadas palavras, determinadas frases, qual é a reação que acontece quando você escreve o que você escreve? Ou qual é a reação que você tem quando você lê o que você escreveu há 15 dias atrás? Porque às vezes eu sou há 15 dias atrás uma coisa, daqui a 15 dias eu já sou outra, porque eu estou diferente. E aí eu vejo que aquilo que eu escrevi há 15 dias atrás não faz parte mais do que eu sou hoje. Entende? Então por isso o objetivo está sempre... O objetivo que você quer não muda, mas as suas ações vão estar mudando o tempo inteiro para aquilo que você quer. Por isso, escrever um objetivo, escrever uma meta é simples, mas não é tão simples. Porque é algo fixo, mas mutável o tempo inteiro. Então não vai sair uma coisa linda a primeira vez que você escreve e lá está o plano da sua vida. Não é assim. As experiências que a gente tem das pessoas que escrevem e fazem trabalhos com a gente já desde o primeiro nosso workshop de metas, há 8 anos atrás, a gente começou a fazer os workshops de metas e temos alunos que desde o primeiro participam. E quando você pergunta para ele como estão os seus objetivos hoje, eles falam, nossa, hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil eu escrever, é muito mais fácil eu realizar. Às vezes eu faço um plano para 1 ano, em menos de 6 meses eu alcanço. Mas quando era 8 anos atrás, eu não conseguia nem escrever. Porque eu não sabia o que escrever. Vai fazer você organizar as ideias. E quanto mais você escreve, mais fácil fica. Para que você... É interessante quando você talvez comece a escrever, nossa, mas se você guarda e daqui a 1 ano você vai ler, aí vai olhar, nossa, mas que confuso, não dá pra fazer nada com aquele pensamento assim. Como eu atingi algum objetivo escrevendo desse jeito? Porque nós trabalhamos com neurolinguística. A linguística são as palavras. Linguística é como eu me mostro. Linguagem ela é verbal e não verbal. Então, a forma como você escreve a sua linguística vai gerar ou não o seu resultado. É muito simples. A gente tem um exemplo essa semana, né, que eu falei, guarda aquele exemplo, como é, da história das palavras. Você lembra? Do objetivo? Você está pensando em outra coisa, não? Estou pensando numa hora. Então, vamos ver se eu lembro qual era. Aí eu falei, guarda esse exemplo porque foi o que a pessoa pediu. Foi aonde que eu falei? Da esteira. Da esteira, isso. A pessoa queria emagrecer, né? Aí o médico falou pra ela que ela todos os dias ficasse 1 hora na esteira. Vocês já viram isso? Já, alguns já viram. Então, aí ele botou um travesseiro na esteira, deitou e dormia 1 hora. Todos os dias ele ia pra lá, botava o travesseiro na esteira e ficava 1 hora conforme a prescrição médica. Tava certo. Ele tá obedecendo as palavras que o médico falou, que é, fique na esteira 1 hora. Agora, ele não disse o quê? Fazer o quê? Ficar na esteira é ficar na esteira. Por isso as palavras, quando a gente trabalha com objetivos e metas, preste atenção no que você escreve, no verbo que você coloca. Porque o verbo é a que gera ação. Verbo se tornou carne e adentrou entre nós. Isso é verbo, é ação. Verbo se torna carne, que é a carne, é o músculo. O músculo é que gera ação, é movimento, é corpo. O dia que não tiver verbo sem carne, acabou a vida. Entende? Então, verbo, qual é o verbo que você coloca? Fique na esteira. Pronto. A ação é qual? Deitar. Bom, já que você estava falando de verbo e carne aí, e fazer, tem um ponto aqui que é vida sexual no relacionamento, pra gente fechar. Aqui. Também um pouco mais. E, bom, vamos lá. A gente começou falando de necessidades básicas, não é? Necessidades básicas de abrigo, de sexo e de alimento, ok? Então, o que acontece muito é uma mistura de romantismo, ok? Com necessidade básica. Então, a necessidade básica de cuidar do corpo, de se relacionar com o seu próprio corpo, de tocar o próprio corpo, de ser tocado, isso é uma necessidade básica do ser humano, tá? E o sexo, ele tem a ver com isso, e ele tá muito colado com criatividade.
quando nós colocamos conceitos morais para determinar comportamentos sexuais, faz com que muitas vezes isso entre em conflito, principalmente por conta da religião, ok? Eu gosto de ajudar as pessoas procurando fazer com que elas separem um pouco isso, ok? Separar um pouco. Colocar sexo como corpo, o outro, toque como afetividade, ok? E o romantismo, o amor. 3 coisas diferentes. Separar, para não deixar as coisas tudo no mesmo pacote, tá? Ok? Elas não são as mesmas coisas, ok? A gente aqui mistura. Isso. Sexo, tá? Corpo, emoção, afeto e amor aqui. São 3 coisas diferentes, mas que a gente junta. Bota no mesmo pacote. A afetividade, leia como conexão com o outro, com carinho, olhar, toque, perceber a presença da outra pessoa, saber que ela existe, que ela está ali, separado de sexo, ok? Então, no relacionamento, se você separa isso e começa a cuidar de formas diferenciadas e com objetivos diferentes para essas 3 coisas, tá? Fica mais suave, fica mais fácil. O ideal é o quê? Que a gente tenha esses 3 juntos com a mesma pessoa, mas junto e separado. Ok? Sabendo com a mesma que... pessoa. Vamos lá, vamos fazer aqui, porque aqui o tema é com o casal. Conjugal, matrimônio. Junto com a mesma casal, pessoa. com a mesma pessoa. Mas as 3 coisas separadas. Então, uma coisa é o sexo, o corpo, a prática. Exige treino. Sexo precisa de treino, é físico. Igual jogar futebol, tem que treinar. Tem que treinar, é físico, é corpo. Então, aí você treina como você gosta de ser tocado, você treina como é que o outro gosta de ser tocado, treina como junta, treina como seu corpo reage, é treino, é corpo, ok? É posição mesmo, encaixe. É corpo mesmo, é tudo que é físico mesmo. Isso, físico. Pense sempre físico, tá? E como você tá preparado até... Fisicamente, porque senão morre. Se você passa o dia no computador, não faz movimento, aí quando chega de casa... Faz movimento, aí morre. Não faz tem um gol ataque nenhum, cardíaco, porque não tá preparado, ok? É físico. Então, precisa cuidar. Então, nem que você vá seu condicionamento físico, porque gasta energia. Muito. E aí, se você vai se encontrar, vamos lá, corpo, sexo, e seu corpo não aguenta correr, como é que vai ser? Como vai ser esse sexo? Vai cair no primeiro 100 metros, né? Morre, puf! Não aguenta. Não aguenta. Vai, fica cansado, tá? Então, você vai sair... Aí, outra coisa também, estabelecer, igualzinho cronograma, rotina. Aí, você passa o dia todo estressado, trabalhando. Aí, quando dá 10 horas... Ei, peraí, acho que faz um tempo que a gente não transa, vamos transar agora. Cumprir um cronograma. Aí é corpo. Você já tá com o corpo todo. Aí você não aguenta. Não vai rolar legal. Aí já vai horrível. ver, você não me ama e não sei o quê. Aí mistura com a afetividade. Aí vai com a afetividade, porque não dá tempo, não tem toque, não tem afetividade. Aí já gera que não ama, e aí mistura tudo, bota tudo no meu saco, começa a confusão, tá? Então vamos lá. Corpo separa. Então, como tá seu condicionamento para o relacionamento sexual como uma prática física? Como se você fosse correr uma maratona? Então pensa, é um ótimo motivo para fazer uma atividade física, né? É muito bom. Pensa assim, como é que vai ser? Eu tenho que treinar, né? Eu tenho que fazer esforço. Ok com o corpo? Ok. A outra coisa. A afetividade. A afetividade tem a ver com algo, com toque, com corpo, com cuidado também, ok? Com olhar, com a presença cuidar, da outra pessoa. Com a presença, eu existo, o outro existe, tá aqui comigo. Chegou. Nós escolhemos a si mesmo para estar convivendo juntos. Ah, eu vou embora, vai embora. Não deu nem tchau. Não deu nem um beijinho. Chegou, não disse nem oi. Se não disse oi, porque a presença não existe. Então, se não deu um beijinho, tchau, porque a presença não existe. Então, presença de ser,
conectado com o outro. Porque nem... É afeto. Às vezes tem gente que tá colado sexualidade com afetividade. Toda vida que vai fazer um carinho tem que transar. Porque tá junto, então mistura mesmo. Porque assim, aí não rola. Aí o outro fica zangado porque quer carinho, aí o outro quer só transar, aí começa a confusão, entendeu? Porque tá no tá sexo. Junto e misturado. Isso aqui é afetividade, é colo, ok? É toque. É carinho, contato. É ficar juntinho. É olhar, ouvir. Essa dinâmica do dia a dia, do alimento que precisa estar regando para cuidar da afetividade. Apenas, oi, você tá aqui. Pegar na mão. Entende? E eu tô adorava. chateado, berrar. Opa, não, peraí. Mas quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente? Não é qualquer pessoa. É alguém que eu quero cultuar. Cultivar amor, afetividade e também quero fazer sexo. Porque depois de uma briga gigante, passar o dia xingando, gritando, esculhambando o outro, aí vamos lá, vamos ali. Aí não rola também, né? Ok? Então vamos lá separar. Afetividade. Então comece a pensar como é que eu... Quais são meus objetivos, as coisas que eu tenho em relação à afetividade. Como é meu toque, da como pessoa, é meu olhar, como ser humano. como eu estou com a presença, a minha presença e a presença do outro, tá? Ok? Afetividade, tudo bem? Bloquinho de afetividade. Faz sentido isso? Tá. Aí a outra parte é uma parte mais além, que tem a ver também com essa conexão e com o amor mais, tá? O amor. Então, eu gosto muito de Jean-Yves Leloup, que ele separa vários estágios de amor. E a gente ama, é a parte mais psicológica mesmo, o amor. Do jeito que a gente pode, entende? Dependendo do nível psicológico que a gente tá. Tem gente que ama igual a bebê, que é o tempo todo atenção, o tempo todo carinho, o tempo todo coisa, cuidado. É o bebezinho que ama. Ele quer ser tratado, feito um bebê, pela mamãe. Então, o amor dele é sugar. Ou quer comidinha, quer mamar. Você não cuida de mim. Você não fez uma comidinha pra mim. Então, no nível mesmo de bebê, tá? Aí, às vezes, é um nível mais assim... E aí, ele já tá mais preocupado em posse. Em tá o tempo todo, você tem que ficar ali do lado. Não pode fazer nada diferente. E quer mandar demais na vida do outro. É um amor mais de adolescente. Adolescente ama meio assim, entende? Aí não consegue fazer outra coisa na vida, não ser aquilo. Para tudo. E só faz aquilo. Então, esse é meio amor de adolescente. Então, emocionalmente, você perceba como é que está o seu estágio psicológico, emocional e onde você parou. Porque a gente, às vezes, para no estágio X. Então, eu desejo o amor do outro, o jeito como ele vai cuidar de mim. Muito dependendo do meu nível psicológico. E quando a Karina fala em nível psicológico, eu defino como aquele nível de aprendizado que você entendeu e codificou como amor na sua cabeça. É esse que vai estar aqui. Isso. Tudo aquilo que você aprendeu sobre amor, sobre a palavra amor, na sua infância principalmente, é como você vai agir aqui nesse nível amor. Pode ser que seja apanhando. Sim, por isso algumas pessoas apanham e você fala, mas como pode? Porque esse é o nível de amor que ela aprendeu. Entende. E então a mãe batia muito, o pai batia muito. E esse é o jeito. Aí o marido tem que bater. Pra se sentir amado. Se não bate, não me ama. Mas isso tá tudo ok, porque tem a ver com aquele aprendizado. E a gente só vai repetir o amor aqui de acordo com aquele amor que a gente aprendeu lá. Então, por isso tem esses estágios. Você pode fazer uma pequena lista de como você sabe que é amada. Aí você faz a lista. Aí por isso que eu ia falando que, não sei se na época de vocês, mas quando eu era pequenininha lá em Barra Mansa, tinha um álbum chamado A Maré. E a Maré tinha um monte de coisinhas que eu achava ótimo, que tinha assim, a Maré, deixar flores para quando ele chegar, cuidar do jardim para quando ela ver e as flores estão lá. Aí tem toda uma série de frasezinhas maravilhosas. Então, a Maré, de acordo com aquele álbum, tem um monte de significados. E você vai comprar aquele que você aprendeu. E você vai querer esse aqui. Faz sua pequena lista de como você se sente amado. Pronto. O que as pessoas precisam fazer para você se sentir amado?
Aí você faz a lista assim, do jeito que vier na cabeça, você vai, bota lá, deixa essa lista lá, entendeu? Não entrega pra ninguém agora não, porque deve ter um bocado de coisa assim. Só leia. Aí depois dá um tempo, aí você lê novamente. O que for publicável, aí você faz uma pequena lista e pode entregar pro seu parceiro, né? O que você dá conta. Vai aparecer coisas que você não dá conta. Então, aos poucos, você vai se acostumando com elas. Então, quando você separa esses 3, assim, tudo fica outra coisa. E se você falar pro seu parceiro ou parceiro que não está escutando isso fazer a mesma coisa, tudo fica diferente. Mas, depois disso, o que faz é conversar sobre o que é isso, o que é isso, o que é isso e trocar figurinhas. Porque aí vai havendo o que a gente chama de conexão, que não é amor. Ok? É algo além disso. Que se chama conexão entre corpos, pessoas e alma. Nós temos muitas ideias a respeito de amor, não é? E às vezes uma ideia muito romântica, às vezes do século XIX, e fica exigindo coisas da outra pessoa, que a pessoa tem que ser desse jeito, ou precisa ser de outra forma, para que você possa amar. E tem exigências a respeito disso. Amar tem a ver com o seu desenvolvimento psicológico, tem como você se sente com você mesmo, para que você possa estar junto com outra pessoa. Isso tem a ver com maturidade também, tem a ver com conexão, tem a ver com como você se relacionava e o que você aprendeu sobre essa palavra. E aí eu vou mais além, que amor tem a ver com conhecer a si mesmo. Então, quanto mais você conhece a si mesmo, mais você está aberto a amar. Mais ou menos por aí. Bom, em relação à gestão de emoção, eu acho que a emoção envolve isso tudo, né? E tudo isso tem a ver com emoção. Emoção tem a ver com controle, emoção tem a ver com tudo. Então, quanto mais você conhece a si mesmo, mais você tem autocontrole e mais você entende o que são essas emoções que defloram ou afloram de acordo com que você reage ao ambiente, porque é aquilo que tem aqui dentro que você aprendeu desde que você nasceu. Então, conhecer a si mesmo é saber lidar com as emoções, porque as emoções, elas são só aprendizados. Tudo que você tem hoje de emoção tem a ver com o seu passado, porque no presente a gente não tem emoção, a gente tem sensação. Emoção tem a ver com o passado, porque no presente eu só sinto o que meus sentidos dão conta. Quando eu vou para a emoção é porque eu estou ligando um aprendizado do passado. Então, se eu estou com uma emoção, eu não estou presente. Eu estou me referindo a um aprendizado do passado. E aí eu pego ele lá e trago ele para cá. E aí quando eu trago ele para cá, eu acho que isso aqui é o que está aqui. E a gente sai gerando um monte de conflitos conosco e com os outros por conta disso. Então, conhece a si mesmo o tempo inteiro. Bom, nós está aberto a perguntas. Quem quiser. Vocês acabaram de falar em conhecer-se para conhecer a si mesmo, para você poder mudar, para você se controlar, saber para saber como gerir as suas emoções. E aí só conceitos não são suficientes ou demora muito quando eu fico só em conceitos. Quando eu vou fazer a mudança, se eu quero uma mudança mais rápida, eu preciso treinar a minha mente. Ter essa mudança. Essa questão ela comentou a projeção